um bom dia aí a todos os professores, dar um bom dia aí a todos os estudantes, um bom dia ao nosso convidado de hoje, que é o Antônio Carlos Navarro. Esperamos que todos vocês estejam bem aí, com bastante saúde, né? E é com muita alegria, pessoal, que a gente está recebendo aqui o senhor Antônio Carlos Navarro, da IBM, né? Pessoal, o Navarro é nosso amigo já de longa data, né, por conta da parceria acadêmica que a USCS tem com a IBM, né? Navarro, eu não vou dizer aqui quantos anos, né, a gente está junto aí nos projetos, né? Mas, Navarro, mais uma vez eu queria agradecer aí a tua atenção, o seu apoio, a sua disponibilidade, né, em estar aqui com a gente no dia de hoje, né? Pessoal, o Navarro, só algumas informações a respeito do currículo dele, né? Ele é formado em Física, Engenharia, com MBA na área de Marketing, e ele hoje atua lá na IBM como evangelista de soluções cognitivas da IBM. Então ele tem assim uma experiência grande, né, na área de inteligência artificial e técnicas de deep learning, né? Então, pessoal, antes de dar a palavra para o Navarro, né, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas virtual aí, todo mundo aí no chat, uma salva de palmas aí virtual, né, em agradecimento ao Navarro, tá legal, pessoal? É isso aí, então. Vou passar a palavra agora ao Navarro. Mais uma vez agradecemos a ele e boa palestra para todos aí, bom evento para todos. Obrigado, hein, pessoal? Obrigado. Olá a todos, agradeço as palavras carinhosas do professor Aparecido. Na verdade, a gente realmente trabalha há bastante tempo junto, eu tenho um carinho especial pela USCS. Nós começamos com projetos acadêmicos há bons anos atrás, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. E desse projeto acadêmico saíram excelentes profissionais. Alguns deles, inclusive, trabalham comigo até hoje dentro dessa linha de inteligência artificial e são profissionais, tecnicamente, de ótima reputação e ótimo desempenho dentro da IBM. Então, eu posso dizer que dentro dos projetos acadêmicos que eu já trabalhei, esse com a USCS foi um dos que melhor nos trouxe resultado. E em função das pessoas, com o professor Bogmar, com o professor Aparecido, pessoas que vestem a camisa, amam o que fazem e gostam de trazer tecnologia e inovação para os seus currículos e para os seus alunos. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês, falando sobre inteligência artificial. A ideia é que a gente tenha aqui nessa sessão um início de conversação, né? Porque é um assunto de muita profundidade, de muitos recursos, de muitas nuances. Então a gente começa hoje com uma apresentação básica que acho que para quem não conhece nada do assunto vai poder trazer um pouquinho de luz e vai poder nos levar adiante nas próximas conversas, nos próximos encontros virtuais ou presenciais, espero que em breve presencial também, sobre o assunto, né? Meu nome, então, Antônio Carlos Navarro, estou falando aqui hoje como um profissional técnico que conhece o assunto e pode ajudá-los a entender um pouquinho mais como que a inteligência artificial está sendo aplicada às nossas vidas e ao mundo de negócios, e quais são os requisitos básicos para ela, né? Bom, eu queria começar conversando com vocês, dizendo por que vocês devem se interessar por esse assunto, né? Vocês estão aí estudando, se formando, alguns se especializando. Porque a inteligência artificial hoje é algo que me interessaria e faria com que eu buscasse conhecer um pouquinho mais profundamente esse tipo de assunto. Bom, vocês devem ter ouvido falar que a gente está vivendo um momento de disruptura. E por disruptura, entendam aquilo que pode interromper um determinado ciclo. Assim como lá atrás a energia elétrica mudou completamente a vida das pessoas e a vida das empresas, as tecnologias que têm surgido atualmente, como
inteligência artificial, impulsionada por comunicação 5G, impressão 3D, blockchain e diversas outras, estão criando um momento altamente propício a uma grande disrupção, tanto na maneira como a gente vive, quanto na maneira como as indústrias operam e entregam produtos para o mercado. Isso tem sido dito pelos principais CIOs, pelos principais entendedores e analistas de tendências de mundo, né? Por exemplo, o CIO da Apple diz que nunca antes o futuro ofereceu tantas possibilidades que podem mudar o mundo. E por isso que a gente ouve, inclusive, de falar em indústria 4.0 como sendo um momento onde a indústria vai mudar da maneira como ela operava no século passado para uma maneira completamente nova e diferente, né? Alguns preveem que as máquinas vão assumir a maioria dos empregos operacionais, e isso é algo que ainda está muito em discussão, é algo que muito tem que evoluir. Mas o que é certo é que a gente precisa ter pessoas formadas com esse novo conhecimento, né? Você não traz uma nova tecnologia simplesmente virando uma chave e a partir de amanhã ela está no ar. Você precisa ter pessoas preparadas para trabalhar com isso, pessoas preparadas com conhecimento bastante profundo para que possa implementar tudo isso dentro das empresas. Então é um momento disruptivo, não apenas do ponto de vista de vida e de maneira como as empresas operam, mas também do ponto de vista de conhecimento. A gente tem muito mais informação e muito mais coisas a nos familiarizarmos e a buscarmos especialidade. Pediria para vocês, se tiverem alguma pergunta, postarem no chat, a gente vai respondendo durante a apresentação ou até depois, ao final, tá ok? O professor Aparecido também está a postos aí para me ajudar com isso. Perfeito, Navarro, perfeito. Essa economia cognitiva, então, ela exige novas capacidades, e tanto o governo quanto empresas e universidades estão correndo atrás disso, né? A onda veio de uma maneira assim extremamente forte e muito rápido. O mercado não estava preparado para isso. Existe uma falta ainda muito grande de profissionais que saibam trabalhar com esse tipo de solução, que saibam programar e que entendam negócios para aplicar corretamente essas novas técnicas. Então nós temos um trabalho muito forte sendo realizado por universidades, por empresas que são as principais interessadas hoje por um gap muito grande, uma falta muito grande de profissionais, e também de governo que tentam incentivar. O governo chinês está investindo fortemente nesse tipo de tecnologia. O governo americano está investindo fortemente nesse tipo de tecnologia. É realmente algo que tem um grande potencial de mudar as nossas vidas e vai mudar. Eu trouxe aqui para vocês também um retrato de Brasil. Isso é uma pesquisa que o LinkedIn lançou a questão de 10, 15 dias, falando sobre as 15 profissões emergentes no Brasil já para 2020. Então vejam aqui que cientista de dados aparece ali em 5º lugar, engenheiros de dados aparece em 6º lugar, especialista em inteligência artificial aparece em 7º lugar. Mas quando a gente fala de outras profissões aqui citadas, como especialista em sucesso do cliente, gestor de mídias sociais, engenheiro de cibersegurança, representantes de vendas, todos eles podem ser clientes potenciais dessas técnicas de inteligência artificial. Então, na verdade, a gente está dizendo que nós estamos num momento altamente favorável a que esses profissionais ganhem projeção e ganhem mercado. É o momento de se destacar, é o momento de ir mais a fundo nesse tipo de soluções e nesse tipo de aprendizado. Vamos partir do básico, né? O que vem a ser inteligência artificial, então? A gente ouve muito falar isso. Se vocês quiserem colocar no chat aí o que vocês pensam quando a gente fala em inteligência artificial, o que vem à cabeça? Agradeço se puderem participar via chat. Vamos lá. O que vem à cabeça com essa palavra? O pessoal está tímido ainda, professor. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos escrever no chat aí, então.
Aline, obrigado, Aline. Médicos robôs, Leandro Frederico, automação. Heitor Henrique, perfeito, fim do mundo. Tiago, vida artificial. Caio Henrique, inovação, robôs. Paulo Henrique, uma réplica da mente humana na máquina. Uau! Gente, nós vivemos muito ainda presos àquilo que Hollywood nos traz, àquilo que o cinema nos traz, né? E muita gente, quando pensa em inteligência artificial, ainda pensa naqueles robôs, no fim do mundo, máquinas assumindo o controle de tudo, finalizando como é a vida humana e passando a nos escravizar. Bacana. Outras pessoas já acham que inteligência artificial é uma mágica que vai resolver todos os problemas, ou é como um santo, como um Deus, com um grande poder e que vai mudar tudo ao nosso redor, né? Na verdade, todos esses conceitos que a gente adquire assistindo televisão, vendo algumas reportagens, vendo ficção, não passam disso, né? Ficção. Inteligência artificial está muito longe de ser algo que possa dominar o mundo e tomar controle de uma nave espacial, tomar controle da Terra, tomar controle de pessoas, né? Não é nem mágica, nem tecnologia milagrosa. Inteligência artificial é o uso de matemática e estatística aplicada a grandes volumes de dados, né? É algo muito palpável, algo que nós, durante a nossa formação em matemática, em engenharia, em física, temos bastante familiaridade com esse tipo de coisa. Nós ainda estamos bastante longe daquelas máquinas que pensarão e tomarão decisões assim brilhantes, né? Nós estamos, se a gente pensar na linha da Apple, onde você evoluiu desde o iPod até chegar nos smartphones de hoje, que são verdadeiros computadores, nós ainda estamos ali no momento do iPod, no primórdio da inteligência artificial. Tem muita coisa para surgir, apesar de não ser um conceito novo, né? O conceito de inteligência artificial passou a ser colocado no mercado na década de 60, onde se pensava nas primeiras máquinas trabalhando de forma autônoma. E por que foi difícil e demorou tanto para ela se tornar uma onda de sucesso como é hoje? Lá atrás, servidores para você com alta capacidade para executar esse tipo de solução eram extremamente caros. Hoje, com placas gráficas tipo GPU, você consegue ter um processamento paralelo muito forte e processar algoritmos de maneira muito rápidas e baratas. Você conseguir informação e armazenar informação também era muito caro. Hoje, com a explosão de conectividade, nós gerando informações o tempo todo, sensores, câmeras, tudo isso traz uma gama muito grande de informação que pode ser usado. Então, esse é o motivo de que hoje a inteligência artificial já é uma realidade forte. Apesar dela estar no primórdio e não ser ainda tudo aquilo que se espera da inteligência artificial, ela já tem uma série de possibilidades muito boas, né, que podem nos ajudar na nossa vida, em cidades inteligentes, e pode ajudar também as indústrias a se destacarem. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso enquanto a gente estiver falando sobre o assunto. Vamos fazer um comparativo aqui do que se espera da inteligência artificial, e a gente teve um comentário muito bom, que foi do Paulo Henrique Calbianco, onde ele falou, uma réplica da mente humana em máquinas. Muito próximo disso, Paulo Henrique, muito bom o seu comentário, né? O que nos caracteriza, o que caracteriza a inteligência humana hoje? Nós temos uma capacidade muito grande para analisar e aprender, né? Desde que criança e quanto evoluímos como humanos, nós temos uma capacidade de buscar coisas novas, aprendizados novos, como isso que a gente está vivendo agora, né? E aprender com tentativas, aprender com acertos, aprender com erros e melhorar a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente responde a determinado estímulo. Nós temos também uma capacidade muito forte para tirar conclusões a partir daquilo que a gente analisou e aprender. Acho que isso é uma das grandes características humanas, né? O poder de tirar conclusões, a partir daí tomar decisões
e até explicar essas decisões que a gente toma. Então, isso são os pontos que caracterizam a nossa inteligência, a maneira como a gente se comporta na análise de determinadas informações e situações. E como nós interagimos com o mundo, né? Através da visão, através da audição, através da fala, nossos sentidos em geral. O que nós buscamos como engenheiros para a inteligência artificial é justamente aquilo que o Paulo Henrique colocou, né? Simular a inteligência artificial, a inteligência humana através de máquinas e informações ou dados, né? Então a gente quer que as máquinas tenham capacidade para analisar e aprender continuamente, que elas possam tirar conclusões desses aprendizados e dessas análises que ela fez, de forma que ela possa tomar decisões, mas que também possam explicar essas decisões, que não seja uma caixa preta, algo fora de controle. E como essas máquinas se reportam ao mundo, né? Elas interagem com o mundo através de robótica, execução de ações, reconhecimento visual, ou seja, capacidade de enxergar e analisar imagens, ou reconhecimento de voz, capacidade de entendimento de texto, análise de tom, análise de empatia. Tudo isso é extremamente importante para que ela possa interagir com nós humanos e tornar essa convivência o melhor possível. Então, são características que nós buscamos trazer para dentro da inteligência artificial. E isso é um trabalho que já evoluiu muito, mas como eu disse para vocês, é uma estrada de uma jornada muito longa que vai aumentar e vai crescer muito nos próximos anos ainda. É importante, quando a gente fala de inteligência artificial, nós tirarmos aquele receio das pessoas que o cinema nos trouxe, de que as máquinas vão dominar o mundo, que as máquinas vão escravizar as pessoas, que as máquinas vão eliminar empregos em massa. Na verdade, as pessoas que estão imbuídas hoje em trabalhar com inteligência artificial, elas estão criando uma ética da inteligência artificial, de forma que a gente possa trazer essa inovação com impacto positivo e com o mínimo de impacto negativo que uma nova tecnologia poderia trazer. Pelo fato de nós estarmos iniciando todos e trabalhando fortemente naquilo que a gente pode atender com esse tipo de tecnologia, é o momento certo para conhecer mais, entender como isso vai afetar nossas vidas e como a gente pode tornar isso de maneira extremamente ética. Hoje nós, ao acessarmos a web, já recebemos uma série de anúncios que a inteligência artificial entendeu por algo que a gente procurou, por algo que a gente clicou, que é do nosso interesse. Hoje, quando nós buscamos um empréstimo no banco, tem inteligência artificial julgando se eu serei capaz de pagar aquele empréstimo ou não. Ou seja, ela está entrando na nossa vida, ela está trazendo coisas diferentes para a nossa vida, e é extremamente importante que essa ética exista para que a gente possa entender onde não afetar de forma negativa a nossa vida, né? Vocês já ouviram falar que várias eleições foram alteradas no seu rumo em função do uso de inteligência artificial para influenciar pessoas. Isso é algo negativo. Eu acho que as pessoas não podem perder essa sua capacidade de análise, essa sua capacidade de entendimento. É importante também dizer aqui a diferença principal entre quando algo é muito favorável ao humano e quando é algo muito favorável a máquinas, né? A IA, ela se destaca bastante na coleta de dados, em analisar dados estruturados e não estruturados, executar tarefas repetitivas e lidar com tarefas rotineiras. Nós, humanos, somos muito bons e insubstituíveis em lidar com situações ambíguas, né? Aquelas situações onde você tem mais de uma possibilidade e você vai ter que, racionalmente, dentro daquilo que você tem no seu coração, tomar algumas decisões. Decisões não lógicas. Lidar com humanos. Há pouco tempo eu estava conversando com um grupo de médicos mostrando uma solução
onde você consegue fazer análise de imagens de raio-x através de inteligência artificial para trazer um diagnóstico. E esses médicos tinham um certo receio de que esse tipo de tecnologia iria substituir empregos. O que eu deixei claro para eles é que não, né? Alguns anos, quando eu, professor Aparecido, éramos garotos, íamos ao médico, ele mal tinha ali o aparelhinho que ele media a pulsação, media a batida de coração, olhava a garganta, mas ele não tinha equipamentos e tecnologia para analisar fortemente determinadas doenças, né? Hoje, se você for a um hospital, se você for a um médico, ele não te pedir um raio-x, não te pedir um exame especializado, você vai falar, poxa, esse médico não existe. A mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial quando a gente traz para a área médica, né? Ela está voltada para ser mais uma ferramenta de apoio aos médicos, aos radiologistas, aos profissionais de saúde. Ela não visa de maneira alguma substituí-los, até porque quem deve tomar decisão e colocar a chancela do que está sendo prescrito são os médicos. É apenas mais uma ferramenta. E esse tipo de ferramenta, até com apoio virtual, enquanto nós estivermos falando com o médico, o computador vai estar ouvindo, transformando aquilo em rotinas de busca e trazendo feedback para o médico de algo que ele possa colocar no tratamento. Tudo isso vai ser rotineiro daqui a uns anos e a gente vai imaginar como quem não usa aquilo estando completamente fora do trabalho. Tem uma pergunta da Nayara. Há construção em algum órgão internacional desse código de ética? Nayara, isso tem sido discutido e vem sendo discutido por empresas e por governos no mundo todo. A própria lei de proteção de dados é uma variante disso, né, porque inteligência artificial ela se baseia muito em informação de dados. E o que é ético ela poder acessar da sua informação? Isso é algo que está em discussão. A própria IBM, na sua antiga vice-presidente ou presidente, a Ginny Rometty, vocês podem acessar isso na web, ela trabalha fortemente e tem participado de todos esses tipos de discussão. É algo que realmente todos os governos que estão mergulhando na inteligência artificial de forma responsável estão preocupados em trabalhar. Se a gente pegar a inteligência artificial agora e dividir ela em pedacinhos, a gente pode ter 3 grandes grupos aqui, tá? O primeiro grupo é aquele de interação e entendimento, como ela conversa com nós humanos ou até entre máquinas, né? Então, aquilo que se chama de processamento de linguagem natural é exatamente essa maneira como a gente se comunica, com gíria, com gestos, é algo que tem evoluído muito dentro do aprendizado de computador para que ele possa se comunicar. Quem é do tempo lá do professor Aparecido, que acessava o saldo no banco e ouvia a URA gaguejando a sua conta, quanto você tinha de valor, e hoje acessa alguns tipos de serviços virtuais, vai ver que houve uma grande evolução. A IBM tem um exemplo de inteligência artificial com comunicação natural através do Watson, que está sendo bastante utilizado no mundo, inclusive pela Bradesco, a BIA do Bradesco é baseada nessa linguagem natural do Watson, e evoluiu imensamente, ainda tem muito para evoluir. Extração de informações através de imagens, através de vídeos, chatbot para conversação, visão computacional, tudo isso são maneiras dela ter uma interação entre humanos e entre máquinas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver no YouTube o projeto Debater da IBM. A IBM tem colocado computadores para debaterem com humanos e até computadores para debaterem entre si. Lá nos Estados Unidos é muito comum, até nas escolas, terem alunos que começam a aprender a debater desde muito novos e analisam profundamente um assunto e tentam trocar ideia e debater com outros, como a CNN está fazendo agora também, trazendo pontos de vista diferentes e tentando dar para o público toda a ideia do que possa ocorrer. E esse projeto da IBM, ele visa justamente que as máquinas possam aprender, inclusive, enquanto estão conversando com os humanos, e usar tudo isso que ela está aprendendo depois para debater com eles mesmos. Então, tem sido um projeto que tem avançado imensamente.
Lá na parte de baixo, robótica e sistemas especialistas, né? Nós temos ali serviços, atividades industriais repetitivas. Essa já é a parte operacional, a parte de manuseio mesmo. Agora, aqui ao centro, raciocínio e aprendizado, é onde está o coração ou o cérebro da inteligência artificial, né? Análises preditivas, processamento de imagens e vídeos, inferência, técnicas de machine learning, técnicas de deep learning. Esses são o uso de algoritmos matemáticos aplicados a grandes volumes de dados para que a gente possa extrair informação, decisão e aprendizado de máquina. Eu falo muito de dados e informações, né? E geralmente vem à nossa cabeça aquilo que eu tenho armazenado dentro de um banco de dados. Pode ser desde uma planilha Excel até um banco de dados realmente corporativo, onde a empresa armazena informações como o que eu comprei, onde eu moro, quem eu sou, telefone, dados de contato e etc. Mas dados vai muito além disso, né? Informação vai muito além disso. Esses dados que eu coloquei para vocês, que a gente obtém em Excel, que a gente obtém nos bancos de dados empresariais, são aquilo que a gente chama de bancos de dados estruturados, porque eles têm uma estrutura bem bonitinha. Agora, vocês concordam que quando eu tenho um medidor de água, de luz, de gás na minha casa, quando eu tenho imagens de câmeras, quando eu tenho mídias sociais com muita informação, isso também são dados que podem ser usados, mas eles não estão ali bonitinhos, preparados, prontos para usar. É aquilo que a gente chama de dados não estruturados. Tenho duas perguntas aqui, uma do Cássio. Você acha que a privacidade vai acabar? Cássio, tudo tem dois lados, tá? Se a gente pensar hoje em que as empresas podem extrair informações do Navarro para me trazer melhores serviços, me trazer melhores sugestões, aquilo que realmente me interessa e pode me fazer sentir feliz com determinado atendimento, é um ponto positivo. Se a gente pensar que esses mesmos dados podem ser usados por outras pessoas para criar elementos maliciosos, para invadir minhas contas, para tentar tirar minha privacidade, saber onde estou, me seguir, isso é o lado negativo. Então, a gente ainda está no momento muito inicial desse tipo de discussão. Essa lei geral de proteção de dados no Brasil, ou a própria lei que foi criada fora do Brasil, ela, no momento inicial, ela amarra muito e ela não vai permitir que as empresas tirem proveito de algumas informações que elas poderiam trabalhar para te trazer serviços diferenciados, e mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos disso. Então, com o tempo, vai se buscar um meio termo, vai se buscar algo que se ajuste. Eu creio que privacidade total é muito romântico, mas ela não atende também aquilo que a gente espera obter do mundo, né? Então, eu acho que vai ter um meio termo. Essa é a opinião do Navarro. Uma pergunta da Nayara. Na robótica, a AI poderia ajudar na expansão para Marte? Olha, Nayara, poderia, e a NASA é uma das empresas que mais utilizam hoje inteligência artificial dentro dos processos. A gente tem aí muitas possibilidades, mas você vai ver ao longo dessa apresentação aqui que tem muito mais coisa interessante que a gente possa usar, tá? Bom, vamos mergulhar um pouquinho mais naquele centro no coração da inteligência artificial e vamos dar uma visão simples de machine learning, embora não exista visão simples, né? Como eu falei para vocês, machine learning é o uso de matemática aplicada a dados para que você possa extrair visões, para que você possa extrair análises, para que você possa extrair associações. Isso que a gente chama de algoritmos de machine learning. Algoritmos, para quem não conhece a palavra, pode ser entendido como uma receita, como uma rotina, né? Então, quando eu crio uma rotina para todo dia de manhã fazer determinado exercício correndo ao longo de uma determinada região, medindo pulsação em determinados instantes, isso é um algoritmo que eu criei para aquela minha rotina matinal. Então, os algoritmos são rotinas que os computadores vão executar, baseados em profunda matemática e estatística, para que eles possam analisar dados, analisar informações e extrair algo que possa ser útil daí.
Esses algoritmos podem ser divididos em alguns grupos, tá? Geralmente as pessoas falam em 3 grupos: aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Eu adicionei o Deep Learning. O Deep Learning, apesar dele estar dentro dos outros 3, eu quis colocar um capítulo à parte dele, porque é hoje o que nós temos de mais avançado para análise de imagens, análise de voz, para algumas situações de inteligência artificial. Machine Learning hoje está sendo vista pelos principais empresas, CIOs, dirigentes de empresas, como uma ferramenta bastante útil. Por quê? Normalmente você analisa situações baseado no seu conhecimento, na sua experiência, naquilo que a gente chama de seu feeling, seu sentimento, né? Mas a gente hoje está no mundo de mudanças muito rápidas de padrão de comportamento, de competitividade, e além disso, é difícil das pessoas acompanharem todas as mudanças sutis que podem acontecer, até pelo acúmulo de informação. Os algoritmos de machine learning, eles estão ajudando essas empresas a fazerem uma análise muito mais profunda, que vão além daquilo que eu conheço para poder fazer perguntas. Elas conseguem por si só buscar informação numa área massiva de dados. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui, acho que vai ficar mais claro à medida que a gente vai falando e mostrando exemplos, tá? Vou começar pelo aprendizado supervisionado. Esse é bastante simples, né? Eu tenho uma série de variáveis de entrada, e para essas variáveis sempre vai acontecer uma determinada saída. Isso é um histórico que eu tenho durante a minha vida de trabalho. Por exemplo, eu sei que se a pessoa está trabalhando, recebe um salário X e as despesas dela chegam até 30% do salário dela, ela tem capacidade de pagar um determinado empréstimo. Então a gente está trabalhando com o conceito de que, olha, essa pessoa está empregada, essa pessoa tem salário X, as despesas delas estão em cerca de 30%, então ela tem facilidade de pagar um empréstimo. Toda vez que a análise se bater numa pessoa com essas mesmas variáveis de entrada, salário, emprego, uso de 30% do que ela pode pagar, você vai ter uma saída associada dizendo, pode fazer um empréstimo de até X para essa pessoa. Então, isso é uma maneira de você decidir através de um aprendizado supervisionado. E, como eu disse, eles são bastante utilizados hoje para previsão, né? Já que eles se planejam através de algo que já aconteceu, eles aprendem com aquilo que aconteceu e associam que vai acontecer novamente. E eles trabalham principalmente com dados rotulados, ou seja, aqueles dados que eu já disse o que eles fazem e o que eles entregam no final. Alguns exemplos de uso disso, né? Como eu disse no exemplo utilizado, previsão de possibilidade de pagamento de um empréstimo, previsão de reivindicações fraudulentas de seguro. É possível você aprender que determinadas situações podem compor uma fraude, previsão de pontos de falha de máquinas, de equipamentos, em função daquilo que vem acontecendo ao longo do tempo. Um exemplo interessante que nós temos como IBM, e eu posso colocá-lo a público porque foi informado pelo cliente, foi autorizado pelo cliente, é esse case da Gazprom. É uma empresa perfuradora de petróleo, ela tem uma meta de bastante agressiva de criação de novos poços a todo ano, e ela vive um ponto de desequilíbrio muito grande com acidentes ao longo da perfuração, né? Apesar do conhecimento dos engenheiros, apesar de todas as técnicas que eles trabalham de modelagem de geofísica, ainda era muito grande a ocorrência de acidentes. Eles passaram a monitorar, então, algumas situações dentro do poço que está sendo perfurado. Temperatura, pressão, cortes longitudinais, e a partir daí eles passaram a analisar todas essas informações que são obtidas em tempo real na perfuração do poço e conseguiram predizer com muito mais facilidade a ocorrência de algo que poderia levar a um acidente. Com isso, eles conseguiram salvar vidas humanas, conseguiram evitar a paralisação e interrupção de 75% das perfurações. E cada uma dessas interrupções custava milhões de dólares
para a empresa. Cada uma dessas vidas perdidas, além de imagem, causava o prejuízo de milhões, além do impacto familiar dos funcionários. Então, aqui é o aprendizado supervisionado, aplicado na prática de uma maneira muito simples para trazer solução para a vida das pessoas. Já o aprendizado não supervisionado, eu tenho as diversas variáveis de entrada, mas eu não sei o que vai sair. Né? Então, não é como pegar a foto de um cachorro e passar por uma inteligência artificial, ela analisar uma imagem e dizer, aqui tem um cachorro. Aqui, na verdade, o que vai se buscar é extrair dessa grande quantidade de informação padrões, associações, agrupamentos que a gente não consegue fazer simplesmente com o nosso conhecimento ou com técnicas simples matemáticas. Varejo, mercado hoje, você tem inúmeras situações onde o comportamento muda o tempo todo, a situação de competitividade muda o tempo todo, o preço muda o tempo todo. Isso são situações onde você precisa analisar essas imagens muito a fundo para rapidamente fazer associações e buscar algo que ela possa trazer. Alguns exemplos de uso de aprendizado não supervisionado: segmentação de clientes, recomendação de filmes e vídeos, Netflix, YouTube, que a gente recebe o tempo todo, usa-se disso, né? Ele analisa aquilo que a gente assistiu, analisa outras pessoas que assistiram os mesmos filmes, quais seriam os próximos que eles assistiram, que eu ainda não vi, e me trazem isso como recomendação. O próprio YouTube, quando eu estou ouvindo músicas, ouvi um Beatles, ele vai saber que eu gosto de rock, ele vai saber que eu gosto de um determinado gênero musical e vai começar a me trazer sugestões de músicas que eu posso buscar. E como ele faz essas sugestões? Analisando pessoas com os mesmos gostos que eu, o que elas ouviram que eu ainda não ouvi. Classificação de imagens, dizer se, olha, isso é um gato, é um cachorro, isso é um câncer de mama, isso é um raio-x normal. Detectar spam em e-mails, tudo isso são exemplos de situações onde você pode usar aprendizado não supervisionado. De novo, a gente traz um caso de uso aqui, e esse é uma clínica chinesa. Lá na China, doenças cardiovasculares e cerebrais são uma das principais causas de mortes. Então eles criaram uma rotina lá dentro dessa clínica que era, não importa aqui você veio na clínica, você vai responder todo um questionário que visa criar uma base de informação para que eles pudessem analisar a sua tendência a ter problemas cardiovasculares e cerebrais. Os médicos começaram a achar isso muito complicado, né? Primeiro porque eram questionários, mesmo que você tabule, a identificação fica complicada. E como eu poderia cruzar informações com outros dados? E eles chegaram à conclusão que eles tinham ali algo que não vinha sendo usado, que eram imagens, né? Raio-x, diversos tipos de exames, de tomografias, de imagens, que eles obtinham também informação dos clientes e que a partir dali eles poderiam fazer outras análises e começar a buscar tendência para essas doenças cardiovasculares e cerebrais. Então foi criada uma aplicação baseada em aprendizado não supervisionado que faz a análise dessas imagens, cruza com todos aqueles dados de diagnósticos de hereditários e familiares que eles coletaram, e a partir daí eles agrupam pessoas que podem ser tendenciosas a esse tipo de doença e já trabalham com a prevenção de forma bastante antecipada. Vejam que isso está sendo aplicado largamente em várias clínicas do mundo todo, esse tipo de inteligência artificial, como eu falei, não substituindo médicos, não substituindo profissionais de saúde, mas como uma ferramenta adicional de informação para que eles possam tomar suas decisões de tratamento. Bom, Deep Learning, ou aprendizado profundo, né? Geralmente, Deep Learning são aqueles realizados naquilo que a gente está chamando hoje de redes neurais. O que são redes neurais? Na verdade, são maneiras que a gente segmenta aquelas informações que estão entrando com suas variáveis e com seus pesos em vários layers, em várias faces, para que a gente possa fazer análise como o cérebro humano faz, dividindo a informação em vários neurônios e no final juntando tudo aquilo
e tomando sua decisão, né? Então, o que o Deep Learning faz é receber aquela quantidade de variáveis, distribuir isso através de neurônios que vão fazer análises separadas e ter o peso para cada um. Quando eu trago para uma rede neural uma imagem de um cachorro, ele vai quebrar essa imagem do cachorro em pedaços que serão divididos dentro desses layers de redes neurais, dentro de cada um desses neurônios artificiais, e a partir daí ele começa a fazer a imagem interna de aprendizado do que compõe um cachorro. Quando ele receber uma próxima imagem que ele não conhece, ele vai tentar quebrar essa imagem nos mesmos moldes que ele fez com aquela imagem conhecida do cachorro, para que ele possa identificar o quão próximo aquilo seria de um cachorro, de um gato, de um tigre, de um leão, de acordo com o aprendizado que ele criou. Hoje, a técnica mais utilizada para você fazer análise de imagens, fazer análise de voz, ela consegue trazer níveis de acuracidade bastante interessantes. Por outro lado, é uma caixa preta, né? Em função das decisões que ela toma dentro dos neurônios aí, do que está trazendo de pedaços daquilo que a gente imputou como informação e dos pesos, não se consegue ter um entendimento de como ela chegou à conclusão que aquilo pode ser com 70% um cachorro ou não. Então, com isso, você acaba tendo aqui, para algumas situações onde você tem alta regulamentação e precisa explicar o resultado final, uma não possibilidade de usar o Deep Learning. Tem uma pergunta da Nayara: qual a diferença de Deep Learning e de aprendizado não supervisionado? O volume de dados? Na verdade, o Deep Learning, Nayara, como eu disse no início, quando vocês analisam, quando o mercado analisa Machine Learning, ele tem dividido isso em aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Eles não colocam o Deep Learning como também um pilar. Eu coloquei, apesar do que o Deep Learning pode estar aplicado dentro do supervisionado e dentro do não supervisionado, para explicar melhor essa técnica de separação. Mas o Deep Learning você pode entender como sendo um subconjunto do Machine Learning e que está presente dentro dos outros 3 aprendizados. Tá? Alguns casos de uso: previsões em oncologia genética e relações função-gene. Vocês têm ouvido falar recentemente, com toda essa pandemia, de diversos órgãos que estão quebrando o genoma do vírus, do coronavírus, para poder fazer análise. Como eles fazem isso? Através de redes neurais, né? Isso é usado amplamente pelos cientistas fazendo esse tipo de análise. Análise de imagens médicas, como eu disse para vocês, e o próprio exemplo que eu usei de treinamento não supervisionado, né? Eu recebo a imagem de um raio-x, quero saber se naquele raio-x de uma mama é uma mama normal, ela tem câncer, se for um câncer, se aquilo pode ser algo muito agressivo ou não. Reconhecimento de ações em vídeo. Estou monitorando um campus universitário e quero reconhecer armas brancas ou armas de fogo. É algo que você consegue fazer com esse tipo de solução. Um exemplo muito bacana de uso real do Deep Learning pela IBM é o torneio de Wimbledon, tá? Não sei se vocês sabem, mas nesse torneio de tênis podem acontecer até 8 partidas simultâneas. Existe uma necessidade de que a mídia, assim que as partidas terminem, mostrem os resultados, mas também mostrem aqueles melhores momentos para que o público que não assistiu aos jogos fique informados a respeito do que está acontecendo. Então tem toda uma equipe de análise de mídia que ficam monitorando o acontecimento do jogo e ao final dele extraem essas informações para passar para a mídia. Vocês devem imaginar que você analisando 8 jogos simultaneamente, extraindo essas imagens dos melhores momentos, não é algo tão simples de fazer. Eles passaram a utilizar, então, a solução de inteligência artificial da IBM, baseada em ferramentas de Deep Learning, e em função de reação do público, aqueles gritos que o público traz, aplausos, eles conseguem conectar os melhores momentos e extrair as imagens de ação
nos poucos momentos que antecederam os aplausos, as vaias ou qualquer reação do público. Com isso, feito de forma automática, o trabalho do analista fica muito mais simples, ele só tem que fazer uma análise final, uma triagem final e já encaminha isso poucos minutos após a finalização do jogo, para que a mídia mundial possa colocar isso em sites, colocar nos jornais, colocar nos telejornais e já fazer a propaganda da informação. Essa mesma inteligência também, ela extrai o scout da partida. Então ela consegue ver quantos aces o jogador fez, ela consegue extrair quantos saques ele deu, quantos saques dele foram quebrados, na verdade, uma série de ações em função do jogo e trazer o scout final para uma análise da mídia. É um ponto bem interessante. Aprendizado por reforço é talvez o meu preferido, não sei como vocês vão agir, mas eu acho que é um dos que estão vindo também com bastante recursos para o mundo, né? E que tem um grande impacto futuro na nossa vida. Por que eu digo isso? Bom, primeiro, porque esse é o tipo de aprendizado que estão dentro dos games, né? Ele é um aprendizado feito baseado em recompensas e punições. Ganhei uma vida, perdi uma vida, ganhei um prêmio dentro do jogo que eu estou evoluindo. Então você tem ali um aprendizado em função daquilo que você está se direcionando e se você vai ser premiado ou não. É como treinar um cachorro, né? Eu quero que um cachorro aprenda a sentar. Se ele sentar adequadamente, ele recebe ali um biscoitinho, uma recompensa. Se ele não sentar adequadamente, ele vai ter uma punição para que ele aprenda da próxima vez. É importante aqui a gente não ter tendência do cachorro ficar sentado o tempo todo esperando pela bolacha. A mesma coisa que acontece com a inteligência artificial, tem que ser programada de maneira adequada para isso. Ela está sendo muito utilizada hoje dentro de algo que vai mudar as nossas vidas, como eu disse para vocês, que são os veículos autônomos. Então hoje, como os carros estão aprendendo a dirigir sem motorista, aqueles que já estão trabalhando nisso, não sei se vocês têm acompanhado esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução, mas é tentativa e erro, né? Então ele vai correndo por uma pista segregada, vai sendo monitorado aquelas imagens, e à medida que ele faz algo errado, tem a punição do ponto de vista de pontuação para o scout da aplicação. Quando ele acerta, tem pontuação positiva. Então, a partir daí, ele vai aprendendo que ele tem que andar numa reta, como ele faz a curva sem sair fora da pista, que ele tem que parar em determinadas sinalizações, que ele tem que parar em determinados obstáculos. Isso é algo que está evoluindo muito forte. Também é utilizado nesses robôs que fazem compras e vendas de ações, nesses robôs que participam de licitações públicas. Então, é um aprendizado em função de situações corretas e incorretas, mas que pode trazer depois uma solução já preparada com todo esse aprendizado, porque ela passou, bastante interessante para uso na vida humana. Exemplo real, novamente, utilizando aquilo que a IBM traz para o mercado, tá? Já ouviram falar no Mayflower? Mayflower foi um navio, acho que foi o primeiro, que trouxe pessoas de Plymouth para América, Estados Unidos, né? Quando não era Estados Unidos, ainda era uma colônia inglesa. Ele trouxe os primeiros peregrinos, e isso aconteceu em setembro de 1620, ou seja, completa 400 anos agora em 2020. Foi um dos primeiros navios, ou das primeiras viagens a cruzar o Atlântico, mas ela ficou famosa justamente em função de levar os peregrinos que povoaram os Estados Unidos. Bom, comemorando os 400 anos do Mayflower, alguns institutos na Inglaterra prepararam uma experiência para poder trazer para o público novidades em relação ao que está acontecendo nesse mundo. E essa novidade vai ser o primeiro navio autônomo, o primeiro navio sem tripulação e sem passageiros, né? Ele vai ser utilizado pelos cientistas com uma série de equipamentos para fazer coleta de informações no oceano, de rotas, de situações de poluição, principalmente com plásticos, de análise de vida animal.
Mas o fato é que ele já vem em treinamento. Se vocês entrarem no YouTube e procurarem por Mayflower Autonomous Ship, vocês vão ver que ele já vem em treinamento em algum tempo de forma controlada, justamente para quê? Para esse aprendizado por reforço. Ele está usando tecnologia de servidores Power da IBM de alto poder computacional, aliado a soluções de conhecimento de visão computacional e soluções de punição e premiação de acordo com aquilo que ele encontrar e soluções de tomada de decisões, além de outras, né? Então esse navio hoje, ele tem um design extremamente moderno, esse da esquerda que tem aqui, do lado direito da figura você tem os dois comparativos, aquele de 1620 e esse de 2020. Esse navio ele já está pronto hoje para evitar que ele bata contra um iceberg, que ele bata contra uma pequena embarcação, contra um navio, contra um animal. Ele está preparado para buscar a sua rota e para criar determinadas paradas onde ele vai extrair informações que vão ser utilizadas pelos cientistas. Um caso extremamente interessante de algo que pode se tornar, no futuro, rotineiro da nossa vida, né? Carros autônomos, veículos autônomos, navios autônomos. Você já encontra isso em pequena escala em uso em aeroportos para hotéis, pequenos trechos totalmente controlados, mas a perspectiva é que isso, quando tiver uma ética incorporada à decisão computacional em relação para onde ela vai e o que ela faz, e também uma regulamentação bem forte em relação a isso, deve se tornar rotineiro na nossa vida, né? A Uber, por exemplo, é uma das empresas que mais investem nesse tipo de situação hoje, como um futuro para os seus carros conduzidos por aplicativos. Bom, eu mostrei rapidamente aqui para vocês esse centro da raciocínio e aprendizado. Não quero tornar maçante a apresentação, então a gente não vai entrar nessa situação de hoje, na área de interação e entendimento, na área de robótica, mais a fundo nessa análise de imagens, mas eu já vou fazer uma pequena brincadeira com vocês, numa aplicação real de visão computacional, tá? O que é visão computacional e qual que é a importância de dados? Bom, hoje nós temos câmeras e sensores espalhados por todo lado, né? Desde os nossos celulares, a gente colocando imagens em mídias sociais, câmeras de monitoramento, a gente está vivendo um Big Brother onde informações e imagens são obtidas e podem ser analisadas para extrair de informação. É comum nós temos hoje nas cidades centrais de monitoramento que ficam buscando situações irregulares para agir de forma policial, né? E isso hoje é feito por pessoas que ficam o tempo todo olhando para os vídeos, mas essas pessoas vão falar do Corinthians, vão falar do Big Brother, vão falar de novela, vão ao banheiro, vão tomar um café, elas perdem momentaneamente pedaços de algo que possa estar acontecendo. Então você pode ter hoje uma inteligência acoplada a esse tipo de situação para que se extraia informações, como eu falei, olha, uma arma branca, uma arma de fogo, uma batida de veículos numa determinada estrada, um veículo fora da pista, um veículo mal estacionado, um veículo caminhando em dia de rodízio que não deveria estar nas ruas, pessoas que não estão guardando o distanciamento social, pessoas que não estão utilizando máscara. Tudo isso são coisas que a inteligência artificial pode ajudar a muito rapidamente detectar e trazer informação para as pessoas. O uso dessa computação visual hoje já está em todos os segmentos de indústria, né? Então, automotiva, eu falei aqui de carro autônomo, mas também algumas inspeções visuais de pintura, de montagem, de rebarba, têm sido utilizados hoje a inspeção através de inspeção visual. Na área de fabricação, análise de circuitos impressos para ver se os componentes estão montados corretamente, análise de entrada de matéria-prima para ver se ela não tem fissura, se ela não tem nenhum problema. Em finanças, análise de ações de forma gráfica, né? Saúde, análise de imagens de raio-x, de tomografias e etc. Análise de filas, análise de distanciamento, varejo, análise através de vitrines inteligentes de mercadorias que te agradam, que poderiam trazer diferenciais, cidades inteligentes, monitoramento para que tudo a gente possa ter algo correndo, fluindo com segurança e melhor para as pessoas.
O uso da computação visual já está entre nós, né? É uma implementação de inteligência artificial e já acontece em diversos segmentos. Esse aqui é um exemplo de varejo, né? Lembra que eu falei de monitoramento ao longo de uma loja? Então, quando você entra numa loja, eu não preciso necessariamente saber quem você é. Eu não preciso invadir sua privacidade e saber que você é a Nayara, é o professor Aparecido, é o Leandro. Eu simplesmente posso atribuir um ID para a sua pessoa física, que a imagem passa a reconhecer, e ela te acompanha no decorrer da loja. No final do dia, o que ela faz? Ela cria um mapa de calor por onde os clientes andaram, e ela vai me mostrar, olha, eu tenho aqui do lado esquerdo uma área fria, ninguém está indo ali, acho que não tem nada de interesse, melhore a arrumação da sua loja. Ou olha, esse lugar aqui está tendo um acúmulo de pessoas, tem muita coisa aqui de interesse, tente criar uma área maior ou dividir. Do lado direito, o vestuário, né? Ele pode analisar o seu vestuário e a partir daí trazer sugestões para a vendedora ou até através de um terminal, computador, te mostrar algo que possa te interessar, jogar para o seu celular e etc. Sem saber quem você é, sem quebrar sua privacidade, apenas pelo seu link de internet sendo computado. Supermercado, análise se tudo que está sendo passado pela esteira passa pelo código de barras, análise de tamanho de filas, e de novo, sem quebrar a privacidade das pessoas. Análise de feições humanas, estou triste, estou neutro, estou alegre, isso pode me levar a entender se determinado atendimento está sendo bom ou não. Isso evoluiu bastante ao longo do tempo, né? Houve um tempo que a criança de 3 anos de idade detectava um pássaro melhor do que qualquer computador, e isso não faz tanto tempo assim. Hoje os humanos têm uma taxa de erro na análise de imagem, e um humano com uma boa visão, de cerca de 5%. É uma ótima taxa de análise, tá? Com machine learning, ou seja, aquelas técnicas de machine learning aplicadas à análise de imagens, a gente chegava a 25% de erro no reconhecimento de objetos, o que é extremamente grande. Agora o Deep Learning conseguiu chegar a técnicas de Deep Learning aplicadas à análise de imagens a apenas 3%, melhor do que um humano consegue fazer com uma vista extremamente boa. Então a gente hoje pode ter com segurança Deep Learning aplicado à análise de imagens, extraindo informação de maneira bem acurácia, de maneira bem precisa, digamos assim. Como ele faz essa análise, né? Na verdade, ele é um computador. Como ele vai fazer essa análise de imagem para poder chegar à conclusão que aquilo é um pássaro, ou um gato, ou um cachorro? É aquilo que a gente faz através de matrizes de vetores. O que os algoritmos fazem é receber essa imagem, quebrá-la em numerais, algoritmos que vão ser aplicados em matrizes, e a partir dessa análise de matrizes ele faz comparação e consegue dizer, olha, essa matriz que você inseriu nessa nova imagem se aproxima muito da matriz que eu aprendi que é uma zebra. E eu posso dizer para você com 70% de segurança que essa imagem é uma zebra, ou com 80% que essa imagem é um gato. Então não é mágica, não é algo divino, é simplesmente análise matemática aplicada à informação, aplicada à análise de dados. Aline, hoje pela manhã vi uma matéria falando sobre a tecnologia que está ajudando para identificar onde tem aglomeração. Perfeito, Aline. A própria cidade do Rio de Janeiro já tem usado isso, de um parceiro nosso chamado Cyberlabs. É uma solução bem interessante, onde ele consegue verificar aglomerações e também distanciamento entre as pessoas, sem saber quem as pessoas são, sem quebrar a privacidade de ninguém. Identificado por 3 cores, verde boa condição, laranja distanciamento, 1 metro. Isso, é como essa solução hoje trabalha fazendo a identificação. Essa operação através de uma rede neural, então, o que ela faz é quebrar essas imagens através daqueles layers que eu falei para vocês, em fragmentos, de forma que ela possa analisar separadamente esses fragmentos, fazer comparação de forma muito rápida
e te trazer um resultado, se aquele seria um cachorro, um gato, uma arma de fogo, uma arma branca ou algo parecido. Mas isso vai além, né? Vocês conhecem essas pessoas que estão aqui? Vejam dois homens extremamente parecidos. Um deles é o humorista Will Ferrell, participa de vários filmes, e o outro, o Chad Smith, não sei se vocês conhecem, mas é o baterista do Red Hot Chili Peppers. E com a mesma roupa, eles parecem até a mesma pessoa. E veja que a gente consegue, através de reconhecimento facial hoje, dizer quem é um e quem é o outro. Veja que a gente tem ali dentro do nome deles, ao lado do nome deles, um percentual. O que significa esse percentual? A certeza que a inteligência artificial tem de que um é o Will Ferrell e o outro é o Chad Smith. Por que ela muda? Porque ela aprendeu através de fotos, através de determinadas imagens, e à medida que eles vão movimentando o rosto, que eles vão fazendo algumas expressões faciais, essa identificação pode melhorar ou piorar. Então aí você tem um grau de identificação da pessoa ou não. Bom, como eu coloquei para vocês, um dos grandes dificultadores da implementação disso hoje é nós termos as pessoas com um grande conhecimento do uso desses algoritmos, de quais são os algoritmos melhores e também das melhores informações precisas para que ele possa tomar decisão, né? Se a informação que eu estou colocando ali é imprecisa, eu posso ter uma inteligência artificial que vai me trazer resultados não precisos. Se ele é tendencioso a uma determinada situação, se os dados que eu coloquei são tendenciosos a uma determinada situação, ele pode chegar à conclusão errônea de que tudo é daquela maneira. Por exemplo, se eu treinar um algoritmo de Deep Learning para reconhecimento de gato e só treiná-lo com imagens de gatos, na hora que eu colocar um tigre, um puma, um leão, muito provavelmente ele vai dizer que é um gato, porque gato é a única coisa que ele aprendeu, né? E como conhecer esses algoritmos a fundo se eu não sou um grande programador, se eu não sou um grande matemático, se eu não sou um grande estatístico? Então as indústrias têm buscado hoje ferramentas para automatizar isso. Uma dessas ferramentas que a IBM disponibiliza chama-se IBM Visual Insights. Ela é gratuita para uso acadêmico, é uma das ferramentas que eu tenho conversado com o professor Aparecido justamente para a gente levar para o uso pelos alunos dentro da USCS durante seu processo de aprendizado desse tipo de solução. Mas o que ela faz, né? Eu posso trazer imagens para dentro dela com cut and paste, drag and drop, arrastando, e depois eu faço uma rotulação dessas imagens dizendo, olha, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, isso aqui é uma imagem de um raio-x normal, isso aqui é um raio-x com Covid, isso aqui é um raio-x com pneumonia. Ou posso rotular, olha, aqui tem pessoas não cumprindo o distanciamento de 1,5 m. Dentro da ferramenta, ele já tem as redes neurais montadas e criadas para esse tipo de análise. Então ele roda de forma automática, bastando clicar no botão, vejo que ela trouxe as imagens, rotulei, e ele passa a executar o treinamento da inteligência artificial. Eu não preciso programar a rede neural, eu não preciso me preocupar com detalhes de construção da lógica da aplicação que está lá dentro. E ao final, ele me traz um modelinho que aprendeu a dizer, olha, isso aqui é uma imagem de Covid, isso aqui é uma imagem de raio-x normal, olha, isso daqui é uma pintura com problema, isso aqui é uma pintura boa, olha, isso aqui são pessoas que não estão cumprindo distanciamento necessário para a pandemia, isso aqui é uma pessoa que não está usando máscara. Então ele já traz um modelo que depois, como ele já aprendeu, eu posso simplesmente implementá-lo numa determinada câmera, num determinado local, e ele vai ficar monitorando e procurando dados daquilo que ele aprendeu. Posso refazer esse aprendizado no momento que for necessário, trazendo novas imagens, novas categorias para dentro da ferramenta. Como essa ferramenta trabalha, então? Crio o dataset ou a base de dados rotuladas, a base de imagens rotuladas. Isso aqui é bolacha champanhe, isso aqui é bolacha salgada, isso aqui é bolacha piraquê.
Rotulei, passo a usar uma ferramenta que ele me permite expandir dados. Para que serve isso? Muitas vezes eu não consegui muitas imagens para ensinar a inteligência artificial o que ela precisa aprender. Então a ferramenta tem um recurso dentro que me permite, a partir das imagens que eu trouxe, aumentar essa base de dados, fazendo cortes, fazendo inversões verticais, inversões longitudinais, mudando cor, trazendo ruído. São recursos que me ajudam a aumentar o conjunto de dados ou dataset que eu tenho para análise. Depois ele faz o aprendizado e finalmente eu trago isso para o mercado para me dizer, olha, isso é uma bolacha inteira, isso é uma bolacha pela metade, isso é uma bolacha maisena, isso é uma bolacha champanhe e assim por diante. Principais funcionalidades que essa ferramenta faz. Ela pode classificar imagens. Então o exemplo que eu dei é um raio-x de tórax normal, é um raio-x com Covid. É um cachorro, é um gato. É uma casa com piscina, é uma casa sem piscina. Ela pode fazer detecção de objetos dentro de uma imagem. Essa pessoa está com máscara, essa pessoa está sem máscara. Isso é um automóvel, isso é uma bicicleta, isso é um ônibus, isso é um caminhão. Ela pode fazer segmentação da imagem. Dentro desse veículo eu tenho ali um amassado, eu tenho um risco, eu tenho qualquer tipo de dano. Dentro dessa geladeira eu tenho garrafas de Coca-Cola, garrafas de Fanta, garrafas de Guaraná. Ou reconhecer ações, né? Como eu dei o exemplo para vocês do Wimbledon. O público se exalta, eu sei que ali tem um grande momento, então ele consegue captar essa ação que aconteceu um pouco antes e separar. Reconhecimento de ações quando eu estou passando uma mercadoria pelo código de barras, se eu deixei de passar algo, por engano ou não, tudo isso pode ser feito de forma automática através dessa ferramenta, com recursos de programação já integrados. Eu não preciso ser um grande programador, um grande conhecedor da solução. Bom, eu peguei essa ferramenta e resolvi trazer uma brincadeirinha para a gente ver um exemplo de construção de uma solução desse tipo e dos problemas que eu teria quando eu não tenho os dados de forma racional para ser utilizado dentro do aprendizado da máquina, tá? Então, qual que é o objetivo aqui? Entender os conceitos de computação visual e suas aplicações, entender requerimento e importância da preparação de dados, ou seja, aquela rotulação, e implementar esses modelos treinados para buscar resultados depois. Quero deixar claro que o uso das imagens que eu fiz aqui é para mera classificação e apresentação de uma brincadeira para vocês, né? Não caracterizam nenhum juízo por parte do Navarro, por parte da IBM, em relação a credo, em relação à raça, em relação à etnia, em relação ao aspecto físico, psicológico, nada. Simplesmente peguei algumas imagens de modelos para a gente poder usar, tá? Qual que é o objetivo dessa aplicação? Eu quero buscar potenciais modelos para São Paulo Fashion Week baseado na imagem e seguindo padrões que a moda determina como sendo modelos potenciais. Então, qual que é o objetivo da aplicação? Ela vai me mostrar duas classes, modelos e não modelos, com grau de confiança de 50% para cada uma dessas categorias. Que tipo de dados nós utilizaremos nessa aplicação? Estou partindo de fotos, poderia ser um vídeo, poderia ser um filme, mas eu estou usando fotos padrões de PEG ou PNG para que a gente possa extrair padrões, tá? Que operação a aplicação vai realizar com as imagens? Ela vai fazer conversão se for necessário, vai extrair os padrões daquilo que pode caracterizar o modelo ou não, e ao final ela vai me dizer se aquilo é uma pessoa que eu devo contactar para fazer parte da São Paulo Fashion Week ou não. Nessa rotulação, se as imagens não estiverem de acordo com uma boa definição, pode ser necessário um pré-processamento, tá? O que vai ser feito aqui é uma classificação utilizando fusão computacional a partir de dados rotulados. A rede neural que a gente vai usar é uma CNN, tá? GoogleNet, está dentro da ferramenta, como eu falei para vocês, e o que se comporta dentro da rede neural é uma caixa preta, a gente não tem conhecimento de como ela toma decisão baseado na imagem das pessoas que ela captou e comparou com a base de dados de aprendizado, tá? Então vamos ver o que acontece aqui.
Essa é a carinha do IBM Visual Insights. Veja que a gente tem 4 partes de trabalho. Primeira, a criação desse conjunto de dados do dataset, preparação dos dados ou rotulação, eu vou dizer o que é modelo, o que é não modelo para a máquina aprender, o treinamento do modelo, ou seja, usar a rede neural para que ela aprenda dentro dos conjuntos de dados que eu coloquei o que é modelo e o que não é, e finalmente a inferência disso, ou trazer resultados disso para o mundo real. Então esse foi o dataset que eu peguei na web, em revistas especializadas de moda, e criei aqui um conjunto de dados baseados em modelos loiras famosas, tá? Então tem todo um conjunto de pessoas que hoje são modelos reconhecidas, são loiras, e a gente criou essa base de dados. E eu criei um outro dataset que eu rotulei, veja que eu faço o arraste da imagem para cá, e eu dou um select na imagem, e a partir daí eu digo o que essa imagem é, adiciono um label, se é modelo ou não modelo. Então criei um outro dataset com pessoas não famosas, que eu estou atribuindo o dizer de que não são modelos, são pessoas comuns, tiradas de imagens de dia a dia, de situações específicas da web, tá? Bom, qual tipo de processamento a gente vai realizar então? Como eu falei para vocês, uma classificação de imagens através de uma rede neural chamada GoogleNet, que está integrada à ferramenta. Aqui são alguns setups que eu posso fazer, não vale a pena agora a gente entrar no detalhe disso, mas quando vocês forem utilizar a ferramenta no aprendizado, a gente pode mostrar com muito mais informação o que nós temos ali. Se vocês tiverem perguntas, por favor, podem colocar via chat, tá? Tema do Gabriel. A IA consegue reconhecer comportamentos típicos e atípicos? Consegue sim, Gabriel. Eu tenho até uma situação que eu estou trabalhando, onde o que a gente está buscando é situações de violência, e ela vai detectar violência e soltar um informativo, né? Ela pode checar sem entrar na privacidade de quem é a pessoa, por ações dela ou por maneira dela gesticular e trabalhar, se aquilo poderia ser uma ação agressiva ou não. Então, sim, é possível, e é algo que está evoluindo bastante também. Bom, uma vez que eu entrei aqui com a rede neural e com as especificações de quantas vezes eu quero treinar, eu dou um clique em treinar e veja que o modelo começa a ser treinado. Então ele vai me mostrando quanto ele consegue chegar em acuracidade, em precisão do treinamento, em quantas vezes ele teve que fazer um recall, qual a precisão que ele conseguiu para cada uma das categorias que eu criei, se é modelo ou não modelo, e ele me mostra aqui alguns dados em relação à realização do treinamento, perda de treinamentos que ele teve que executar e perda de teste que ele teve que executar. Então é algo bastante interessante do ponto de vista de informação. E aqui eu já mostro para vocês a etapa final, que seria a inferência, né? Então vejam, óbvio, Gisele Bündchen foi vista aí como modelo com praticamente 100% de certeza, e assim também para outras famosas como Carolina Kurkova, Olga Dmitrieva e outras. Sempre importante, quando você faz a preparação dos dados, separar o conjunto que você vai treinar a máquina do conjunto que você vai testar depois. Por quê? Se eu for testá-la com o mesmo conjunto de dados que eu usei para treinar, é óbvio que ele vai conseguir acertar. Então, normalmente, a gente faz uma separação dessa base de dados, tá? E aqui algumas pessoas classificadas como não modelos. Veja que a gente tem uma pessoa ilustre ao final, né? Classificada com 99% de certeza como sendo não modelo. Perfeito, Navarro, perfeito. Professor, eu acho que a máquina errou aqui, ela precisa de um treinamento mais adequado, tá? Perfeito, Navarro. Mas eu tive um problema, e vocês notaram qual foi o problema quando eu criei a solução? Se quiserem colocar no chat, eu agradeço. Digam aí, o que vocês acham que eu errei na minha preparação de dados? Alguém arrisca?
Além do fato dela não reconhecer o professor Aparecido como modelo, o que mais eu errei na minha preparação de dados? Vamos lá. Eu criei um dataset de modelos loiras. Então, quando ele olha qualquer imagem que não seja de uma loira, o que acontece? Ele acha que não é modelo. Então, a gente tem aí aquilo que a gente chama de viés, ou de modelo tendencioso. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Importância da preparação de dados. Se eu não coloco os dados que contemplam todas as situações, a máquina pode aprender e inferir algo que não é a melhor situação. Veja que a gente tem, usando esse modelo, essas pessoas de cima sendo classificadas como modelos potenciais, e hoje elas não são modelos conhecidas, e por outro lado a gente tem na parte de baixo as pessoas que são modelos conhecidíssimas que são classificadas como não modelo. Ou seja, um erro muito forte na criação da base de dados. E isso vale para qualquer coisa que eu faça em inteligência artificial, em qualquer um dos algoritmos que a gente faça uso. Além do algoritmo ser o mais correto para aquilo que eu quero fazer, os meus dados têm que ser precisos e têm que envolver todas as situações e ser balanceado. A ferramenta Visual Insights, ela me traz aqui um mapa de calor do que ela usou para analisar. E veja que ela se baseia muito na cor dos olhos e na cor dos cabelos para dizer se a pessoa é modelo ou não, né? Então, para as meninas também não ficarem tristes, esses são vistos como modelos e esses não, né? Claramente um erro de tendência da nossa ferramenta aqui. Mas isso pode ficar pior ainda, tá? Esse cara é visto como modelo também com quase 100% de certeza, né? Então vejam como é importante a preparação de dados. Vamos fazer uma análise dessa preparação de dados que a gente fez? Primeiro, totalmente desbalanceado, né? Eu tinha 482 imagens de loiras, 192 imagens de pessoas não loiras. O train loss, desse gráfico que eu tenho do lado, reduzindo muito rápido, e o test loss muito mais alto, me indica justamente que eu tenho dados insuficientes, que meu banco de dados não está adequado. Então esse gráfico é usado justamente para a gente poder fazer essa análise. Então a gente tem um modelo tendencioso, um modelo ineficiente em identificar se uma pessoa pode ser candidata ao São Paulo Fashion Week ou não. Vamos criar um segundo dataset. Eu fiz tudo isso já e preparei e coloquei no PowerPoint para a gente não perder tempo com toda aquela parte de treinamento, leva alguns minutos para criar ao vivo, mas poderia estar fazendo ao vivo, tá? Vamos lá, vamos melhorar nesse nosso dataset. Então, no nosso dataset de modelos, agora nós colocamos pessoas não loiras, que também são modelos famosas extraídas de revista. Fizemos a mesma coisa no não modelos e passamos a rodar. E obtivemos ali uma acuracidade melhor, uma precisão melhor. E vejam que agora ele consegue classificar modelos, sejam loiros ou não, e não modelos, sejam loiros ou não. Então a gente tem ali uma gama muito mais interessante de trabalho. Ficou muito melhor o modelo que eu quero trabalhar, tá? Análise dos resultados. Está bem mais balanceado, eu tenho 448 imagens de modelos e 447 de não modelos. O train loss, não sei se vocês viram aqui, mas ele ainda permanece bem baixo comparado com o test loss. Então ainda tem uma quantidade de dados insuficiente para a gente ter um modelo totalmente pronto para trabalhar. Eu preciso trazer muito mais imagens. Mas o tendenciamento a loiras foi removido, né? Esse aqui é o artifício que a ferramenta tem, que eu mostrei para vocês, que ela me permite aumentar a quantidade de dados. Então eu posso incluir cor, posso incluir ruído, posso incluir cortes, posso fazer movimentos horizontais, movimentos verticais, e numa situação como essa, onde eu tenho uma base de dados pequena, eu posso usar esse artifício justamente para melhorar, chegar aí a 3.000, 5.000 imagens, que já passa a ser razoável para um treinamento de Deep Learning. Espero que vocês tenham entendido aqui
a importância da preparação dos dados. E eu sumarizo essa importância das preparações de dados usando o modelo potencial, né? Quando nós fizemos o primeiro teste, nós vimos que ele era classificado como não modelo, aquele primeiro modelo onde eu só tinha loiras separadas de não loiras, esse modelo potencial era visto como não modelo. Nessa situação, veja que eu já enganei a inteligência artificial e ele passa a ter praticamente 90% de certeza de que essa pessoa é modelo. Por quê? Era um modelo tendencioso a analisar loiras. Quando eu fiz novamente o treinamento, mesmo com essa foto de loira, essa pessoa já não é mais vista como modelo, com 99% de acuracidade. Vejam a importância da preparação de dados. Lição aprendidas, né? Essas redes neurais, elas são gig compliance, ou seja, garbage in, ou seja, entrando com dados ruins, garbage out, eu vou ter dados ruins na saída, né? Posso, inclusive, numa determinada situação, colocar uma foto de uma vaca, ele não aprendeu o que é vaca, ele vai achar que aquela foto de vaca é o modelo. Gente, essa inferência que essa ferramenta traz pode ser traduzida nessa linha de API que eu mostrei para vocês, que pode ser levada para um celular. Então eu posso ter treinado na ferramenta uma aplicação que vai reconhecer imagens de raio-x para ver se são raio-x normais, se são pneumonia, se são Covid, e eu posso pegar essa API criada e trazer para dentro de um celular, de um iPhone, de um iPad, e a partir daí eu posso fazer a inferência lá. De forma muito rápida, através de um celular, eu tiro foto de um raio-x e ele vai me trazer, na minha telinha do celular, uma classificação se aquele raio-x baseado no treinamento que ele fez pode ser entendido como Covid, como pneumonia ou até como normal. Aqui o benefício da ferramenta, ele torna simples o uso de imagens de IA, já que eu não preciso saber programação a fundo, é uma solução de ponta a ponta, eu consigo fazer toda a gama de reconhecimento e ela funciona também com vídeos, tá? Eu posso selecionar um vídeo, reconhecer ações no vídeo, e é uma arquitetura pronta para trabalhar dentro das empresas. De forma muito rápida e superficial, eu passei por alguns pontos para vocês aqui hoje, né? O que é inteligência artificial, o que é computação visual, o que é a importância de dados. Espero que vocês tenham, para quem não conhecia nada, aprendido um pouquinho. Para quem já conhecia o assunto, espero que vocês tenham visto novas possibilidades de trabalho. Eu procurei trazer isso de forma bastante prática, mostrando casos reais, né? Fica muito mais fácil da gente enxergar a tecnologia através de casos reais. E a partir de agora a gente abre para perguntas, caso vocês queiram utilizar a solução. Podem entrar em contato posteriormente. Eu espero que em breve a gente faça um trabalho com a USCIS no uso dessa ferramenta aplicado à análise de imagens e outras ferramentas de machine learning e programação também. E à disposição para vocês, professor. Ok, Navarro, mais uma vez gostaríamos de agradecer a sua apresentação, a sua atenção, né? Eu que Pessoal, agradeço. Antes de abrir aí para perguntas, não saiam da apresentação, por gentileza, porque ao final vocês vão, por favor, colocar o número de matrícula, tá? Para gente anotar a presença de vocês, né? Então fiquem até o final da apresentação para a gente conseguir colher a presença de vocês. Então agora, pessoal, a gente gostaria de abrir aí para perguntas, se tiver alguém que quer aproveitar aí a experiência do Navarro, né, a atenção dele com a gente. Eu também queria dizer para vocês que os professores que de alguma forma trabalham com inteligência artificial ou que usem inteligência artificial em suas disciplinas, né, o Navarro se colocou à disposição aí para nos ajudar, para nos apoiar, né? Nós temos uma parceria com a IBM, nós podemos trabalhar em conjunto, como aliás já fizemos, a gente já faz isso de longas datas aí, há muitos anos atrás, a gente já desenvolveu projetos junto com a IBM, né? E também alunos que eventualmente vão fazer algum trabalho de TCC,
algum trabalho de conclusão de curso, algum projeto integrado, né, que vejam a possibilidade de usar essa ferramenta que a IBM está disponibilizando aí pela parceria, é só vocês entrarem em contato com a gente. O Navarro, ele tem aí uma abertura muito grande com a gente, ele já se colocou à disposição aí para nos apoiar, então fica aberto aí as possibilidades aí para projetos futuros, né? Então, eu queria agora abrir para perguntas. Eu também queria aproveitar, Navarro, antes de saudar aí os professores da pós-graduação, o professor Eduardo Oliva, toda a equipe lá da pós-graduação, que também eles estão muito interessados também em alinhavar projetos nessa área. Então, eu gostaria de agradecer também os professores da pós, né? Ok, então vamos abrir uns minutinhos agora para perguntas. Por gentileza, quem tiver alguma pergunta ou alguma curiosidade ou algum comentário, fiquem à vontade, por gentileza. Professor, já tem algumas perguntas no chat, mas antes eu queria me desculpar pela brincadeira. Só para a gente quebrar o gelo e poder aprender de uma forma mais divertida e virtual, né? Tem que manter nossa atenção e interesse. E como o cabelo faz falta, não é? Agora vamos lá, tem uma pergunta da Aline. Os aeroportos usam muita inteligência para identificar criminosos internacionais? Bem, Aline, a gente tem projetos com aeroportos que vão muito além de identificar pessoas, tá? Então, existem projetos hoje para você fazer justamente a identificação de aglomeração, você fazer monitoramento de volume de pessoas para que você possa abrir mais estações de raio-x ou não. Existe monitoramento através de inteligência artificial daqueles carrinhos que carrega-se bagagem, que as pessoas abandonam por todos os setores do aeroporto e ficam pessoas procurando de maneira não estruturada, através de inteligência artificial, eles já podem ser levados diretamente aonde os carrinhos estão, né? E sim, também é possível usar hoje dentro da privacidade a busca de determinadas pessoas. Isso deve mudar um pouquinho quando a Lei Geral de Proteção de Dados estiver aberta. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem um dilema aí que deve melhorar com o tempo, né? O quanto eu consinto em abrir mão de minha privacidade para que eu esteja mais seguro, né? Para que se monitore uma pessoa perigosa do lado, uma pessoa armada do lado, o quanto mais aberto eu estou a uma determinada tecnologia a reconhecer quem eu sou, para saber que eu tenho interesse por um determinado restaurante como o Olive Garden e eu estou passando perto dele e me informar que eu estou ali do lado, né? O quanto eu poderia abrir mão da minha privacidade para um sistema de monitoramento, avaliar que eu estou com os freios do automóvel desgastados, encaminhar para o mecânico próximo, me informar que tem mecânico próximo dentro daquela situação, ou verificar que o batimento do meu coração está irregular enquanto eu estou dirigindo, saber que aquilo pode ser um sinal de problema cardíaco e rapidamente me informar qual que é o hospital mais próximo, informar o hospital que tem uma pessoa provável cardíaco chegando lá, informar a minha família de que eu estou tendo um problema e estou me dirigindo para determinado hospital. Então isso são coisas que no futuro a gente vai ter que decidir mesmo, né? Se o nível de privacidade que a gente quer condiz com o nível de segurança, de facilidades e que a gente pode ter ali. É algo que a gente vai ter que analisar de verdade, tá? Mas voltando à sua pergunta, Aline, sim, é bastante utilizado em aeroporto. Nayara, como o AI pode ser utilizado para proteger a Amazônia? Excelente pergunta, Nayara. Hoje já tem várias ONGs trabalhando no sentido de captar imagens que hoje são criadas através de satélites e você monitora hoje visualmente e fazer esse monitoramento de áreas que estão perdendo através de comparação de área desmatada, identificação para que os governos e as organizações mundiais possam discutir e tomar decisões a respeito. É bem possível, sim. Agradeço a todos aqui pelas mensagens.
Fico satisfeito que vocês tenham gostado e agradeço bastante professor Aparecido, Mognar, todos os professores que participaram conosco, Longato, que nos ajudaram a poder estar aqui, vocês, inclusive, sacrificando uma boa parte da manhã de sábado. A apresentação foi longa, espero que não tenha tornado cansativa. Bem, professor, parece que não temos mais perguntas, mas fico à disposição, né, e, inclusive, para novas sessões, trazer novos aspectos e novos exemplos desse tipo de solução. Ok, Navarro, mais uma vez agradecemos a você pela sua atenção, agradecemos aos professores, né, o professor Milhel, o professor Fábio, os professores da pós-graduação, agradecemos também a todos os alunos aí pelo interesse, né, e com certeza nós estamos abrindo aí uma frente aí para novos projetos, para novas inspirações nessa área da inovação, né. Então, encerrando aqui a nossa apresentação, pessoal, eu gostaria, por gentileza, que vocês colocassem aí o número de matrícula, tá, pessoal? Coloquem aí o número de matrícula, mas sem, ó, pessoal, sem traços e sem ponto. Só coloquem apenas o número de matrícula, sem traço e sem ponto, tá ok? Porque o sistema já faz a captura do nome. Então é só colocar o número de matrícula sem traço e sem ponto, tá ok? Muito obrigado a todos. Navarro, mais uma vez te agradeço. Bom final de semana a todos, fiquem bem. Fiquem bem, bastante saúde aí para todos, né? E muito grato aí. Coloquem o número de matrícula para a gente encerrar, então. Tchau para vocês. Tchau, Navarro. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau.